Gente, eu tô aqui com um excelente produto para você, ômega 3. Eu uso o ômega 3 há muitos anos. Para que serve o ômega 3, Breno? Falar? Controle do colesterol. Controle do colesterol, diminui o risco de derrame cerebral, o que mais? Age como anti-inflamatório, auxilia no tratamento de depressão, mantém a saúde e estrutura de tecidos e conexões e juntas, reduz os riscos de doenças cardíacas. Então é bom, viu? Ômega 3. Olha só, gente, ômega 3 em promoção para você. É só você entrar em contato. Qual o telefone, Breno? 8776-3030. Pronto. Coloca o 9, né? 8776-3030. Você recebe em casa o seu ômega 3, tá? Acredito que você vai tomar 2 cápsulas por dia, são 60 cápsulas, e vai melhorar muito. Diminui triglicerídeos, diminui o colesterol ruim, melhora a circulação do sangue, melhora seu ânimo, sua disposição, ajuda até para pessoas que têm problema com depressão, um excelente produto. Eu uso o ômega 3 há muitos anos. Então tá fácil para você adquirir, o preço é lá embaixo, precinho bom para você, uma excelente marca. Você liga, pede e a gente manda deixar para você. Qual o telefone, Brenão? 8776-3030. 8776-3030. Então pronto, um cheiro, um abraço, fica na paz. Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Levante as mãos e fale: prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa. Sou mãe solteira e o pai dos meus filhos quer voltar, mas deixei ele por causa da bebedeira e dos xingamentos Ele todo quer dia. voltar, ela não tá com ele hoje. Isso. Ele quer voltar, mas ele bebe demais e ele não reconhece que é alcoólatra. É o pai dos filhos, né? Não é Isso. que não foi casado com ela, não foi marido, não foi nada, né? Isso. É o engodo que já vem de muito tempo. Eu não Vamos sei lá. essa informação se já foi casado ou não, porque ela não colocou, As né? pessoas não dão os detalhes, né? Já Vai lá. foi até algumas vezes pra igreja comigo e às vezes vai embriagado mesmo. Mas eu não vejo mudança. Quando penso em voltar pra ele é por conta dos meus filhos, pra ele ter um pai, pra eles terem um pai. Mas quando penso em mim, fico com o pé atrás. Critica porque vou à igreja 3 vezes por semana e dou o dízimo. Ele quase morre. Penso que seria uma guerra na minha casa essa volta dele. Me Certo. oriente, pastor. O que é que você ainda está esperando? Diante do que você me falou aí, se uma pessoa me enganar uma vez, a culpa é dela. Se ela me engana 2 vezes, a culpa é minha. Pelo amor de Deus, você ainda tem dúvida? Sabe aquele tipo de situação que a pessoa ainda tem dúvida? Aquela menina que chegou uma vez, estava noiva, aí chegou para falar comigo depois do culto, e ela disse assim: pastor, eu vou casar com um rapaz, mas eu estou em dúvida, pastor, porque eu estou achando que eu estou fazendo uma besteira com a minha vida. E eu tenho orado a Deus e Deus não tem me respondido nada. Eu tenho buscado a Deus e Deus faz silêncio, Deus não tem me revelado, pastor. Aí eu queria que o senhor me orientasse. Eu digo: minha filha, me diga uma coisa. Esse rapaz, ele é trabalhador? Ela disse: não. Não, pastor, é preguiçoso. Assim, para falar a verdade, eu acho que ele é preguiçoso por causa da maconha. Ele fuma muita maconha. Eu tenho orado para Deus libertar ele. Tenho orado para Deus arrancar ele da maconha, mas ele fuma muita maconha. E eu perguntei: e me diga uma coisa, quer dizer que trabalhar sem gostar de trabalhar, ele não gosta. Certo. Me diga uma coisa, e ele pelo menos estuda? Se preocupa com o futuro? Não, pastor, nem tem. Acho que ele não fez nem a 4ª série. Aí eu perguntei: me diga uma coisa, ele é um bom filho? Ele é um filho bom? É nada, pastor. Às vezes ele surta lá, já agrediu o pai, já agrediu a mãe. Ele é meu, às vezes, quando ele surta, do nada ele surta e fica violento. Aí eu digo: minha filha, você está com dúvida de quê? O que é que ainda falta Deus mostrar para você? Você quer que Deus desenhe? Porque tem coisas, parece que as pessoas querem que Deus desenhe. Deus tem que desenhar. O que é que ainda falta a pessoa mostrar? O que é que ainda falta Deus mostrar? O que é que falta Deus mostrar para essa pessoa? Sabe, é uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que não quer se libertar, uma pessoa que não demonstra amor. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E se eu amo minha família e fiz besteira, e estraguei tudo, e sabotei minha vida, e eu quero consertar as coisas, eu vou decidir o que é mais importante: é a minha família, os meus filhos, é a minha mulher, ou o mais importante é as minhas farras, minhas bebidas, alimentar meu vício?
essa pessoa vai escolher. E aí, se ela escolhe os vícios, ela só quero voltar para você, mas não me arrependo, não sou alcoólatra, não estou disposto a mudar, não quero ajuda, eu quero continuar do jeito que eu sou. Aí você já tentou durante algum tempo, sofreu, se decepcionou, teus filhos sofreram, e você vai aceitar essa pessoa ficar chafurdando a sua vida. Mas eu digo uma coisa, vale a pena você lutar pelo seu casamento, pela sua família, tá entendendo? Mas existem situações que, primeiro, ela não é casada com ele. Ele é pai dos filhos, sei quantos filhos são. Mas olha que a coisa já vem chafurdada de muito tempo. Ela já vem... Não é casado, não. Ele já vem chafurdando a vida dela há muito tempo. Muito tempo que ele vem chafurdando a vida dela. Claro, ela lutou, ela tentou, ela queria ver a família estruturada, ela queria o pai presente na vida dos filhos. Era o sonho dela. E eu entendo seu sofrimento. Eu entendo sua dor. Eu entendo sua inquietação. Eu entendo tudo isso. Mas o que que... Ninguém tem capacidade de poder para mudar uma pessoa que não quer mudar. Não adianta a gente querer mudar uma pessoa que não quer mudar, nem Deus. Deus jamais vai mudar uma pessoa que não quer mudar. Porque o primeiro passo para uma mudança é a pessoa dizer assim, reconheço, eu sou alcoólatra, eu quero me libertar dessa porcaria dessa bebida, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar dos meus filhos. O cara quer ir para a igreja bêbado, o cara não tá nem aí, o cara só quer ficar lá e louco. Ele tá ligando pra nada, ele tá ligando, só a preocupação dele é alimentar o vício da bebida dele, viver a vida, e é um cara que escarnece, é um cara que é contra Deus, e que inferniza a vida dela, ela já tá separada já, aí quer trazer o cara de volta pra vida dela e ficar adiando e alimentando essa situação de sofrimento, de inquietação, uma vida sem paz, uma vida que é um inferno. Minha irmã, pensa melhor, viu? Cheiro, que Deus te abençoe. Deus está te dando um livramento. Enxergue o livramento que Deus está te dando. É ou não é, menorinha? Concorda comigo? Você concorda comigo? Amém? Vamos lá, Brenão. Pastor, sou casada, temos 2 filhos. Meu marido é trabalhador, tem um mercantil. Vivemos bem, somos da igreja. Mas meu marido trabalha de domingo a domingo, pastor. Meus filhos mal saem de casa. Não vão à praia, um cinema. Cobram muito dele. Mas ele diz que não tem tempo, que está trabalhando para deixar um futuro para eles. O que eu faço, pastor, nessa situação? Eu acredito que vocês precisam conversar, ou traz ele para conversar comigo, porque quando eu escuto esse tipo de relato, tá? Eu me lembro de uma situação. Eu tinha um amigo na época do voleibol, na época das copas de colégio, jogamos juntos durante muito tempo. Jogamos juntos tanto lá no clube que a gente jogava e jogamos junto também no colégio que a gente estudava. E foi uma amizade aquela amizade de adolescência. Depois, cada um seguiu sua direção, cada um seguiu seu rumo, perdemos o contato. Naquela época não tinha, quem tinha um telefone era rico, lembra? Quem tinha uma linha telefônica era milionário naquela época, né? Se quisesse dizer que tinha status, que tinha uma condição financeira melhor, liga aí lá para casa, porque quem tinha telefone em casa era milionário. E aí não tinha como a gente... Não tinha essas redes sociais hoje, que você tem os seus amigos de colégio e fica mantendo contato com eles o resto da vida. Cada um seguiu sua vida, a gente perdeu o contato. Tenho muita vontade de encontrar os meus amigos do tempo de Náutico, do tempo de BNB, do tempo das Copas de colégio. Tenho vontade de saber como eles estão, né? Reencontrá-los. Tinha muita vontade de pegar a turma de 70, que foi campeã cearense pelo Náutico, que eu faço parte dessa coisa. Sabia que eu fui campeão cearense de voleibol pelo Náutico com 14 anos? Sabia disso, não? Toda a turma de 70 foi campeã. Fui campeão, tá lá na tribuna. Tava lá a foto na tribuna do Ceará. Tá lá eu no meio lá do pessoal lá. Fui campeão cearense de voleibol com 14 anos de idade pelo Náutico. E o técnico era o Ronald Rocha, né? Que é técnico de voleibol até hoje. Deixa pra lá. E aí, gente, o seguinte, eu encontrei esse meu amigo depois de muitos anos, né? Ali pelo Montese, eu estava atrás de umas peças para o carro e esbarrei com ele. Aí sabe aquela pessoa que quando a gente esbarra com ela, dá aquela alegria, Breno, aquela satisfação, aquela saudade, porque era amigo mesmo, né? Poxa, cara, como é que tu tá, bicho? Aí começamos a conversar, tá sumido e tal. E ali a gente parou na lanchonete, vamos fazer um lanche aqui, embora. Aí ficamos conversando ali um pedaço. E lembrando do passado, e fulano, tem visto? Não, e ciclano, tem visto também? Não. Tem notícia? Não, depois que eu saí, eu não tive mais.
Aí eu disse, como é que tá a tua vida? Aí ele disse assim, eu casei com uma mulher rica. Eu disse, foi, casei com uma mulher rica, tô tranquilo. Gosto dela, ela gosta de mim, mas quando eu a conheci ela era viúva, e aí se apegou comigo e eu casei com ela. E ela herdou tudo do marido dela. Eu digo assim, como assim? Ele disse, não, o cara tinha fazenda, o cara tinha frigorífico, o cara tinha um monte de coisa, e era um cara obcecado por trabalho, era um cara que não tirava um final de semana para sair com a família, para viajar com a família, era um cara que não tirava férias, era um cara doente e obcecado para ganhar dinheiro, obcecado pelo trabalho, o negócio dele era trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, e ele não tinha tempo para fazer um lazer com os filhos, ele não tinha tempo para ir a um cinema, para ir a uma pizzaria, ele não tinha tempo para fazer uma viagem de férias, ele não tinha tempo para sair com a esposa para uma praia, para comer um peixe, ele não tinha tempo para nada, o tempo dele era para trabalhar, ele era obcecado pelo dinheiro. E realmente ele construiu um patrimônio, Só que ele teve um prejuízo ele tinha fazenda e às vezes vendia o gado em atacado, e ele tinha um cliente que comprava ele há muitos anos, e de repente esse cliente comprou ele e sumiu, e ficou devendo aí uma quantia muito alta a ele, e ele sem localizar o cara, sem achar o cara sumiu, o cara deu um calote nele, ele teve uma raiva muito grande, e dessa raiva ele teve um derrame, teve infarto e morreu. O cara morreu. E a mulher ficou sozinha, nova, rica, com 2 crianças pequenas para criar, e conheceu ele casou com ela. E ele era um cara assim que não queria nada na vida, esse meu amigo. Ele não queria nada na vida, ele era um playboy. A vida dele era curtir, brincar, farriar e tal. E ele disse aqui, chegou aqui a minha oportunidade. Isso ele falando, claro, ele não é evangélico, né? Ele não era evangélico. Aí ele conversando e contando isso para mim. E eu até às vezes falo sobre isso na igreja. Essa questão do camarada, isso é uma doença. Isso é uma doença que precisa ser tratada. Isso é um problema que precisa ser corrigido. Isso não é normal. O normal é você usufruir. É você ter algo para você usufruir. O bem mais precioso que eu tenho e nós temos aqui no estúdio, nós que estamos aqui agora, e você que está em casa agora, está me vendo, está me assistindo, o seu bem mais precioso hoje é o seu dia de hoje. Eu não tenho absolutamente, nem eu nem você, nós não temos controle sobre o que vai nos acontecer amanhã, na semana que vem. Não sei nem se eu vou estar aqui na semana que vem. Eu tenho essa expectativa, eu tenho essa esperança de que vou estar aqui. Esteja eu onde eu estiver, eu quero estar na presença de Deus. Mas a gente não tem controle sobre o dia de amanhã, sobre a semana que vem, sobre o mês que vem, sobre o ano que vem, sobre o futuro. A gente tem que viver o dia de hoje. E viver o dia de hoje da melhor forma possível. E a gente tem que usufruir daquilo que a gente ganha. E não viver obcecado por uma ideia de que eu preciso trabalhar para acumular riqueza, para deixar alguma coisa para os meus filhos. E às vezes nem é bom você deixar patrimônio financeiro para os seus filhos. É bom você deixar princípios. É bom você deixar um exemplo de caráter. É bom você deixar para ele valores. Porque às vezes patrimônio eles perdem tudo. Eles perdem tudo, viu, Breno? Quando as coisas são fáceis demais, a tendência é as pessoas não valorizarem. É lógico que todo pai, eu me preocupo com isso. Não vou ser hipócrita de dizer isso. Não vou ser hipócrita de falar para você que eu não me preocupo de um dia partir e não deixar pelo menos os meus filhos estruturados. É esse o meu desejo. É essa a minha intenção. Deixar os meus filhos estruturados. Mas o meu pai não teve condição de deixar nada para mim. Eu estou aqui. Meu pai não teve condição de deixar para mim riqueza, fortuna. E olha que meu pai teve a oportunidade de ser um homem muito rico. Mas não teve essa condição. E hoje eu estou aqui. Mas ele me deixou o exemplo de um cara trabalhador. Ele me deixou o exemplo de um cara que, por mais que tivesse suas falhas, seus defeitos, nunca deixou faltar nada em casa. Nunca deixou. Ele me deixou o exemplo de um pai que, quando eu chegava em casa, às vezes ele estava ali sentado na mesa com a sua bacia, ele comia numa bacia de alumínio, e ele estava sentado ali na mesa com a sua bacia, e ele estava ali almoçando, e ele misturava um monte de comida, botava banana dentro da comida, misturava tudo, e estava ali comendo. Aí eu chegava e disse, quer comer, com a boca cheia, quer comer. Aí pegava e empurrava assim a bacia para mim. Quer dizer, ele deixava de comer para me dar. Eu digo, não, pai, eu não estou com fome, não. Ele deixava de comer para me dar. Então foi esse exemplo que ele deixou para mim, de um cara batalhador, de um cara que colocava rede nas costas, e ele tinha uma deficiência física.
Ele tinha uma deficiência física. Ele sofreu um acidente em Manaus, perdeu o braço, tentaram ali enxertar o braço dele, mas ficou um braço com defeito. Os amigos, quando queriam zombar dele, chamavam de braço de radiola, porque o braço dele era um braço defeituoso. Ele tinha complexo com aquele braço. E mesmo com aquela deficiência física, ele amarrava aqueles punhos de rede nas coxas de cama, nas redes ali para vender, botava aquele monte de mercadoria no ombro e passava o dia no sol para não deixar faltar para os filhos. Esse foi o exemplo que ele me deu. Ele não me deixou fortuna, mas ele me deixou um exemplo de nunca deixar faltar nada para os meus filhos e fazer o que for preciso para isso. E não ficar acomodado. Se é para vender rede, eu vou vender rede. Se é para vender panela, eu vou vender panela. Como eu comecei. Eu comecei assim, vendendo rede, vendendo panela, vendendo bacia, trabalhando de porta em porta. Mas não me deixou fortuna. Mas me deixou um exemplo. E eu acho que a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos, a maior e mais importante herança é essa. Eu vi a história de um morador de rua lá em São Paulo. Houve um assalto numa loja lá em São Paulo. Os caras fugindo do assalto, a polícia chegou, naquela correria pega e não pega, um dos bandidos fugiu para um lado lá, abriu um contêiner de lixo e colocou um pacote de dinheiro dentro do contêiner. O morador de rua estava lá sentado, enroladinho no pano dele, viu de longe o cara botar o dinheiro dentro daquele contêiner de lixo. Passou aquele furdunço lá, o morador de rua foi lá, pegou o pacotão de dinheiro, levou lá na loja e disse: moço, tá aqui o dinheiro que eles roubaram do senhor. E entregou. O cara ficou impressionado com aquilo, morador de rua. Isso passou em rede nacional. Passou em rede nacional. O cara ficou impressionado com aquilo. Aí o cara foi lá, aí a reportagem veio. Por que o senhor devolveu o dinheiro? O senhor não pensou em ficar com o dinheiro? Ele disse: não, porque a minha mãe lá no sertão do Nordeste, que hoje não, a minha mãe não vive mais, é falecida, mas ela me ensinou a nunca me apossar do que é de ninguém, a não querer nada de ninguém. Ela me ensinou a ser honesto, um morador de rua. A minha mãe me ensinou a ser honesto. Ele guarda com ele os valores, os princípios que a mãe deixou para ele. E eu conheço, eu cito até essa ilustração nas minhas pregações de um homem muito rico. Um homem muito rico, muito rico. E esse homem tinha muitas fazendas, muito gado, muitas indústrias. Era um cara bilionário. Tinha avião, tinha tudo. E ele tinha um filho único. Era viúvo e tinha um filho único. E esse filho único, Breno, ele era muito irresponsável. Muito irresponsável. Só queria viver a vida na farra, na orgia. Só queria viver na baderna. Não dava valor à vida, não dava valor a nada. Não levava nada a sério. Então esse homem muito rico, Breno, ele descobriu que ele estava com câncer já em estágio terminal. E ele começa a se preocupar com a situação do filho. Porque o médico dá para ele uma sentença de morte. O médico diz para ele assim: olha, o senhor vai morrer. O senhor vai morrer e não vai demorar muito. É bom o senhor se preparar para isso, preparar a sua família. Ele só tem o meu filho. Então é bom o senhor preparar seu filho. Aí ele chegou para o filho e disse assim: filho, está acontecendo isso e isso com teu pai. Ele disse: pai, deixa de brincadeira, o senhor está fazendo isso, o senhor está fazendo chantagem emocional comigo. Isso aí não vai acontecer não e tal. Isso não é verdade, filho, é verdade. Teu pai não vai estar mais aqui não. Para te tirar do sufoco, para te ajudar na hora mais difícil, para facilitar as coisas para você. Teu pai não vai estar mais aqui, não. Mas é assim, filho, olha, eu deixei todos, já fiz o inventário, deixei todo o meu patrimônio para você, deixei todos os meus bens para você, mas essa fazenda aqui que a gente mora, essa fazenda aqui, filho, você não vai poder se desfazer dela. Eu já fiz uma procuração para um advogado, já deixei registrado em cartório. Essa fazenda aqui, você não vai poder desfazer dela, não. Todo o patrimônio você pode dar fim a ele, mas essa fazenda aqui você não vai poder se desfazer dela, não. E lá no celeiro, filho, lá no celeiro, eu fiz uma forca para você. Tem lá uma forca, tem uma corda lá, tem uma forca preparada. Porque você vai perder tudo. E quando você perder tudo, eu sei que você vai perder tudo. E quando você perder tudo, eu quero que você vá lá no celeiro, pegue aquela forca, aquela corda e se enforque nela. E eles: poxa, pai, o senhor pensa isso de mim, o senhor deseja... Não é que eu desejo isso para você, eu conheço a natureza, eu conheço você. Um pai conhece o filho, eu conheço você, eu conheço a natureza. E aí passou algum tempo, o pai morreu. E ele chorou por alguns dias a morte do pai, mas pegou um avião, foi para a Europa,
alugou ilhas, gastou dinheiro com todo tipo de brincadeiras possível, comprando todo tipo de bobagens possível, e em poucos anos ele estava falido, sendo ameaçado, devendo a agiotas. E não tinha mais o que vender. Queria vender a fazenda e não podia, para poder pagar os agiotas. Ele se viu aflito, em desespero, e ele disse assim, bem que meu pai disse que eu ia chegar nesse ponto da minha vida. Bem que meu pai falou que isso ia acontecer comigo. Então, se a vontade do meu pai era ver eu cometendo suicídio, se a vontade do meu pai era me ver eu tirando a minha própria vida, eu vou cumprir a vontade dele. Eu vou cumprir o último desejo dele. Então, ele foi lá no celeiro. Quando ele chegou no celeiro, ele subiu nos caixotes que tinha lá, viu a forca, e ele enrolou ali a forca no pescoço e ele se jogou. E quando ele se jogou, a corda esticou e abriu um alçapão. Abriu, pá! E quando abriu o alçapão, a corda veio e junto com a abertura do alçapão, veio um monte de coisa que caiu em cima dele. Um monte de bolsa. E ele achou estranho aquilo, pegou aquelas bolsas e viu que numa delas tinha algumas pedras preciosas. Viu que outra bolsa tinha muito ouro. Viu que outra bolsa tinha muito dólar, muito dinheiro. E eram muitas bolsas. E era uma fortuna incalculável, era muito dinheiro. E ali tinha uma carta. E ele pegou aquela carta, abriu e disse, filho, a carta, o pai tinha feito uma carta para ele, dizendo assim, filho, teu pai nunca desejou o pior para você. Teu pai sempre sonhou no melhor para você. Tudo que eu fiz por você. Tudo que eu construí para você. Mas eu conheço sua natureza. Eu conheço o seu caráter, você é meu filho. E eu sabia que você ia chegar nesse momento da sua vida. Mas eis, meu filho, que eu estou te dando uma nova chance para, diante de todo esse sofrimento, você, a partir de agora, fazer diferente. E a lição de moral dessa história é essa. É que, por mais que a gente se preocupe com os filhos e queira o melhor para eles, a gente não tem controle sobre tudo. Eles vão fazer as escolhas deles. Eles vão tomar as decisões deles. E essa coisa de viver obcecado, pensando em fazer um pé de meia, e eu acredito que a gente tem que fazer um pé de meia com relação à velhice. Porque às vezes na velhice ninguém quer cuidar da gente. E é muito ruim você ficar dando trabalho para os outros. E eu acredito nisso. Mas viver obcecado, trabalhando e não usufruir da vida, porque quer deixar alguma coisa para os filhos, usufruir da vida não vai impedir de você deixar algumas coisas para o filho. Então esse excesso de trabalho, essa obsessão para ganhar dinheiro e não ter tempo para a família, não ter tempo para nada, isso acaba casamento. Isso destrói relacionamento. E o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Isso é um problema, isso pode ser uma doença. E isso tem que ser combatido, tem que ser conversado e tem que ser repreendido. Tá bom? Então você precisa conversar com seu esposo e levar o seu esposo para conversar com o pastor dele. Vocês precisam conversar sobre isso. E ele precisa desapegar. É uma coisa viciante, é uma doença, é um vício, e ele precisa desapegar e começar a usufruir da vida e a usufruir daquilo que ele conquistou. Isso não vai impedir dele deixar nada para os filhos dele. Tá bom? Cheiro, que Deus te abençoe mais e mais. Bom dia, pastor. Preciso de orientação sua. Não sei o que faço. Estou em uma união estável há 4 anos. De uns tempos para cá, ele ficou desempregado. Eu também. As discussões foram só aumentando. Chegamos a agredir um ao outro. Tá com 3 meses que ele está muito diferente. Como se ele tivesse perdido o interesse por mim, ou a atração. Muito chato, antipático. Qualquer coisa é um motivo para discussão. E outra, eu só existo para ele quando tenho dinheiro, quando estou fazendo um bico aqui e acolá, porque não consigo arranjar um emprego de carteira assinada. Qualquer motivo manda eu ir embora da casa dele. Só que eu amo ele, eu não quero desistir fácil, mas acho que já deu o que tinha que dar. Acredito que ele não muda mais. Não tenho um filho com ele, mas tenho uma filha de 8 anos. Ele não é evangélico, a gente vai para a igreja, mas ele não ora, vai só porque eu vou. Eu penso muito em deixar ele, mas penso muito porque não tenho um emprego para que eu possa pagar um aluguel. Ele é desse jeitinho que o pastor está falando aí. A gente quer resolver a vida e sem resolver o principal. A gente quer resolver a vida, a gente quer resolver o casamento, a gente quer resolver o relacionamento,
a gente quer resolver a questão da vida profissional, a gente quer resolver tudo. É natural a gente querer resolver tudo. Só que se a gente não vai bem com Deus, a gente não vai bem mais em nenhuma outra área da vida da gente. Se a gente não estiver bem na nossa vida espiritual, a gente não vai funcionar mais em nenhuma outra área da vida da gente. E algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. A gente começa a construir um projeto de família com jeitinhos, com gambiarras, com precipitações. De repente, uma mãe, uma mulher sozinha, que tem uma filha, de maneira rápida, precoce, traz uma pessoa para dentro da vida dela. Traz essa pessoa para dentro da vida dela. E de repente, essa pessoa que ela trouxe para dentro da vida dela, ela não se casa. Ela apenas se junta com essa pessoa e passa a conviver com ela. E aí eles vão para a igreja, mas ele não se converte e ela continua fraca na fé, né? E aí quer que, humanamente falando, as coisas se resolvam. Me dê aí, pastor, uma estratégia. Me dê uma estratégia aí, me dê um caminho, me dê um conselho, me dê uma dica. Me diga como eu devo fazer daqui para frente, me diga como eu devo agir, me comportar daqui para frente. E nenhuma estratégia na vida de um cristão vai funcionar se Deus não estiver nela. Nenhuma estratégia vai funcionar se essa estratégia não for de Deus para a vida dela. Nenhuma. Absolutamente nenhuma vai funcionar se não for de Deus para a vida dela. E aí, a gente quer consertar as coisas, mas não quer partir para o ponto principal, que é Deus. Eu preciso colocar minha vida na presença de Deus. Eu preciso orar. Orar para ter força. Orar para ter coragem. Orar para ter discernimento. Orar para ter paciência. Orar para que Deus derrame sobre a minha vida a bondade, o amor e a graça dele. Eu preciso orar. Eu preciso colocar minha vida na presença do Senhor. Porque eu prefiro depender de Deus do que depender de qualquer outra pessoa. Ter a minha subsistência, ter a minha alimentação, a minha moradia sujeita a depender de uma pessoa que, dependendo do humor dela, ela deixa eu ficar ou eu mando eu embora. É muito triste isso. Muito humilhante isso. Eu acho isso uma situação muito humilhante. Muito humilhante. Dependendo do humor da pessoa, ela diz assim, fica aí, ou então vai embora da minha casa. Pegue suas coisas e vai embora, leve sua filha. Como é que não deve estar a cabeça de uma criança dessa de 8 anos? Como é que não funciona a cabeça? Como é que funciona a cabeça de uma criança dessa de 8 anos ouvindo um sujeito que não é o pai dela dizendo para a mãe assim, ó, pegue sua filha e vá-se embora. Como é que é o convívio de uma relação dessa em que ela diz, ele já me agrediu e eu também já o agredi. Mas eu o amo. E porque eu o amo, eu vou me submeter a viver nesse tipo de relação. Porque eu o amo, eu vou me submeter a viver nesse nível de humilhação. Porque eu o amo. E eu acredito que falta aí amor próprio. Falta amor próprio. Falta alguém para se apegar com Deus e dizer, Deus, eu não quero viver essa vida, eu quero ter a minha independência financeira, eu quero ter condição financeira de cuidar da minha filha e não depender de homem, eu quero ter minha condição financeira de ter o básico e viver com dignidade junto com a minha filha e não ser humilhado por ninguém e não ser ameaçado de ser despejado por ninguém, eu quero ter minha vida. E não viver esse tipo de... que eu até considero um relacionamento abusivo. Ok, Breno? Eu considero um relacionamento abusivo. E ele é abusivo. Mas ela se submete a isso. E ela diz, porque eu o amo. Ora, eu sei que se uma pessoa... Deus não vai mudar uma pessoa que não quer mudar. Não vai obrigá-la a mudar. Se eu entreguei a minha vida para Cristo um dia, eu entreguei porque eu quis. Eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu decidi crer na sua palavra, eu decidi amar o Senhor Jesus, eu decidi servir o Senhor Jesus, e ele, o Senhor Jesus, ele não me obrigou.
Eu não sei quem um dia, eu não tenho o poder de ver o futuro e saber um dia aquela pessoa vai entregar a vida para Jesus. Deus sabe. Deus sabe que aquela pessoa um dia vai chegar numa encruzilhada da sua vida, numa esquina aí da sua história, e vai dizer assim: Deus, eu me rendo a ti. E essa pessoa pode ter feito muita coisa errada na vida. E tem pessoas que nem no leito de morte, sofrendo, você diz assim: você quer entregar a sua vida para Cristo? A pessoa diz: eu não quero. Eu não sei. E eu não posso viver na dependência da dúvida. Se a dependência da dúvida me custa uma situação de muito sofrimento. Eu não posso viver na dependência da dúvida, se a dependência da dúvida significa um sofrimento presente e constante na minha vida. Eu vou viver aqui sofrendo porque eu acredito que um dia ele possa se converter. E nós vamos partir para porrada de vez em quando. E ele vai me despejar de vez em quando. Mas um dia ele pode se converter. A minha vida não pode funcionar em função disso. A vida de ninguém, eu penso assim, é minha opinião. É minha opinião. A vida de ninguém pode funcionar em função disso. Conheço muitas mulheres e aconselhei já muitas mulheres, muitas. Olha, eu tô com a cara de cansado, e a voz, né? Tô, cara de cansado. Não dormi de ontem para hoje, né? Aconselhei muitas mulheres dizendo assim, ó, persevere pelo seu casamento. Porque quando eu dou um conselho desse, eu vejo o contexto da convivência. Como é o contexto da convivência? Ele te agride? Não. Ele não te agride? Não, não. Você não é espancada? Você não sofre a ameaça de violência física? Você não sente a sua vida ameaçada, a vida dos seus filhos? Não, ele não é disso. Não, pastor, ele não é disso. Ele não é de agredir nem fazer isso, não. Ele deixa faltar as coisas para você e para os seus filhos? Não. Só gosta de farra, às vezes sai para ir beber com os amigos e tal, e eu estou perseverando. Eu disse, persevere pelo seu casamento. Persevere pela sua família. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. A palavra diz que o homem santo santifica a esposa. Persevere. Mas quando tem um contexto de agressão física, de ameaça, de abuso, de humilhação, você é obrigar a dizer que, olha, a Bíblia diz que você tem que continuar nessa relação. Não, a Bíblia não diz isso. Até mesmo porque eu não sei por que a pessoa faz um documento de união estável e não se casa. É como se fosse uma gambiarra. Porque a união estável não é casamento. É uma gambiarra jurídica. É uma gambiarra legal. Para poder conservar os bens que os dois construírem juntos durante o tempo que estão ali unidos. É aquilo que os homossexuais usam, que as lésbicas usam, para poder um ter direito aos bens do outro se um falecer e ter direito àqueles bens que os dois trabalharam e construíram juntos. Aí eles fazem esse termo de união estável. E aí tem gente na igreja fazendo esse termo de união estável, chamando de casamento, mas isso não é casamento. Isso é uma gambiarra jurídica, um ajuste jurídico para legalizar uma situação de bens, de patrimônio, mas não é casamento. E aí um casal vai se unir e diz, vamos fazer que união estável. E se existe de verdade uma união estável, no papel, ele não tem como ficar expulsando ela de casa, a casa é dela. Se existe uma união estável no papel, a casa também é dela. Se isso existe. Aí as pessoas se juntam, não se casam, vivem juntas e dizem assim, nós temos uma união estável, mas essa união estável nem sequer é registrada em cartório. É só junto mesmo. E ele fica dizendo, pega sua filha e vai embora de casa. Aí o que é que eu digo para você? Que você tem que correr para os braços de Jesus e priorizar o seu relacionamento com Deus de tal modo que Deus vai dar para você, tirar a venda dos seus olhos e te dar um novo direcionamento de vida, para que você recupere a sua autoestima, o seu amor próprio, para que você goste mais de você um pouco e da sua filha, e para você pensar um pouco no seu futuro e no futuro da sua filha, porque a sua filha sofre. E com 8 anos de idade, ela já entende muita coisa que está acontecendo dentro de casa e muito sofrimento que está acontecendo com você, e isso pode deixar algumas sequelas permanentes na vida da sua filha, nas memórias, nos sentimentos, nas emoções. E você precisa pensar mais em você e na sua filha, e conversar com esse sujeito, e perguntar para ele se ele quer ou se ele não quer. Porque Deus, se você estiver na presença dele, com a sua vida derramada na presença de Deus, Deus não vai deixar você ficar desamparado. É isso que eu penso. Deus não vai deixar.
Deus não vai permitir que você fique desamparada. É isso que eu penso, tá bom? Cheiro, Deus te abençoe, procure seu pastor, procure sua igreja, se apegue com Jesus, corra para Jesus, que ele tem poder para fazer só tudo na sua vida e na sua história. Um cheiro, fica na paz. Deus te abençoe. Lucas Brandão, bom dia, pastor. Há uma semana, uma vizinha minha faleceu, aos 37 anos. Muito jovem, muito jovem. Infartou. 37 anos. Infartou. Meu Senhor Jesus, muito jovem. Era obreira da igreja e lá havia passado muitos pregadores, revelando que ela iria casar, que via ela de branco, que iria construir uma família. E daí ela faleceu e essas promessas não se cumpriu. Queria entender algo aqui. Por que a Bíblia diz que não morrerás enquanto as promessas não se cumprir? Olha, para cada um de nós, tá? Deixa eu explicar isso para você. Porque, às vezes, pela pergunta, pelo tipo de questionamento, a gente consegue discernir mais ou menos o tempo de fé que a pessoa tem. Porque na caminhada, na jornada, né, quando a gente está caminhando com Cristo, dando os nossos primeiros passos, é natural que a gente entre em conflito diante de algumas realidades que se impõem, diante de algumas coisas que acontecem. As coisas acontecem, a gente fica perplexo e, de repente, a gente começa a questionar e entrar em conflito e ficar se perguntando por quê, né? Por que isso aconteceu? Por que uma menina jovem de 37 anos morre de ataque fulminante do coração, sendo que ela era obreira da igreja, sendo que muitos pregadores tinham passado por essa igreja e profetizado que ela iria casar, que ela iria construir uma família, e de repente essa menina morre de maneira assim súbita e a gente fica sem entender nada. E aí eu entendo que você já, baseado nisso, nesse conflito, eu entendo mais ou menos o tempo de fé que você tem, né? O tempo de fé que você tem, o tempo da sua caminhada com Cristo. A gente precisa entender algumas coisas. Em primeiro lugar, é que a graça de Deus, ela não é uniforme, ela é multiforme. A Bíblia não fala da uniforme graça de Deus. A Bíblia fala e ensina sobre a multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Para cada um de nós, Deus tem um propósito diferente. É por isso que eu sempre aconselho as pessoas: não compare a sua vida com a vida de ninguém, tá? Não compare o seu casamento com o casamento de ninguém. Não compare os seus conflitos, as suas lutas, as suas experiências com as experiências dos outros. Não compare o seu filho com o filho de ninguém. Não compare o seu marido com o marido de ninguém. Não compare os seus problemas conjugais com os problemas conjugais dos outros. Não faça esse tipo de comparação, porque para cada um de nós, Deus tem um propósito diferente, específico. Eu sempre falo isso na igreja, é como uma roupa que veste sobre medida. O que Deus tem de propósito para a vida do Breno é diferente daquilo que Deus tem de propósito para a minha vida. Então, as promessas que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para fazer no decorrer da minha história, porque nós somos, cada um de nós, somos um projeto em construção, Deus ainda não terminou a obra que em nós Ele começou, nós ainda somos um projeto em construção, todos nós. Então, para cada um de nós, Deus tem um plano específico. Deus tem um propósito específico. Eu preciso confiar em Deus e entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para a minha vida, para a sua, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para a minha vida é diferente daquilo que Deus tem para a vida do Breno, para a vida da Vanessa, para a vida do Israel e para você que está me assistindo agora. Para cada um de nós, Deus tem um propósito diferente, que não é semelhante ao propósito da vida de outras pessoas, por isso que não pode se comparar. O que Deus tem para você é para você, só cabe em você, é como uma roupa que veste sobre medida, que só serve para você e para mais ninguém.
Baseado nisso, a gente precisa entender que pessoas boas, pessoas de Deus, também morrem. E que a morte não é o fim de tudo. A gente passa a vida toda pregando sobre vida eterna, pregando sobre céu, e estamos aqui vivendo em preparação. Os pastores ocupam os púlpitos para ensinar para as suas ovelhas que nós estamos aqui nesse plano de passagem, que aqui passa rápido, mas que a nossa eternidade é ao lado do Senhor, e a gente passa a vida inteira falando de salvação, mas não estamos preparados para essa realidade. E aí a gente não entende que Deus é soberano. Deus é soberano. Pessoas boas morrem. Morrem. E a morte não é o fim. E eu acredito até o seguinte, que existem pessoas que são tão especiais, elas são tão especiais, que elas não merecem viver aqui nessa terra, nesse plano. É difícil para elas viver aqui, de tão boas e especiais que elas são. Eu conheço pessoas assim, que no velório da pessoa, eu disse, olha, por exemplo, o Marcelo, eu dizia sempre, o Marcelo não é desse mundo. Eu nunca conheci ninguém com tanta pureza. Eu nunca conheci ninguém tão íntimo de Cristo, tão separado para Cristo. O Marcelo não é desse mundo. A Bíblia fala de um homem e a informação que a palavra de Deus traz sobre esse homem é muito pouco. É muito pouca informação. A Bíblia diz que Enoque era amigo de Deus e Deus o tomou para si. Enoque era amigo de Deus e Deus o tomou para si. Elias foi levado numa carruagem de fogo e está com Deus até hoje. Então, algumas pessoas, Deus vai permitir que elas vivam até os 100 anos de idade. Outras pessoas preparadas, frutos bem preparados, Deus vai colher para ele. Quem vai discernir a mente de Deus? Quem pode esquadrinhar a mente do Senhor? Eu não sei, eu peço a Deus, falei, não sei se foi quarta-feira ou quinta-feira no culto agora, eu peço a Deus sempre, eu não tenho controle sobre isso. Eu dependo do favor de Deus, da misericórdia de Deus, e Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Mas eu sempre peço a Deus, que eu digo assim, Deus, quando eu não servir para estar no altar mais, para pregar, eu prefiro que o Senhor me leve. Eu prefiro que o Senhor me leve. É o meu pedido. Eu não sei se assim vai acontecer. Eu peço a Deus assim, Senhor, eu não quero ficar doente, dando trabalho para meus filhos. Eu não quero, eu acho que ninguém quer isso. Ninguém quer ficar numa cama vendo o seu filho trocar a sua fralda. Ninguém quer ficar numa cama, o seu filho tendo que levar você nos braços para dar banho em você. Ninguém quer ficar velho para ficar dando trabalho e para ser um transtorno na vida das pessoas. Embora os filhos que amam os pais não pensam assim. Ele quer, mesmo o pai dando trabalho, doente, ele tendo que ir lá no pai, fazer asepsia, trocar a fralda do pai, ele quer que o pai não morra, ele quer que viva 100 anos. O filho que ama o pai é assim, é ou não é? Ele não quer que o pai morra. Mas aquela pessoa que está ali naquela situação, ela está sofrendo. Se ela tiver lucidez, por exemplo, eu, numa situação dessa tendo lucidez, eu vou sofrer muito. Porque eu não quero ficar numa cama dando trabalho para os outros. É por isso que eu sempre falo sobre o diabetes. Sobre essas pessoas que na sua ignorância às vezes se aborrece, como uma pessoa da minha família, que eu dizia para ele, rapaz, não faz isso. Tu está se envenenando. Um pratão de arroz desse tamanho, o arroz vira açúcar na hora, na corrente sanguínea. E eu dizia, meu tio, amo demais a vida do tio Bené, trabalhou com a gente no Ministério Nova Vida. Uma pessoa feliz, alegre, um cara assim, sabe, fora do sério, mas ele não conseguia controlar essa
praga, esse câncer chamado de diabetes, que eu considero tão perigoso quanto o câncer. Mata silenciosamente, danifica partes vitais dos órgãos humanos que são, às vezes, sequelas irreversíveis. É uma doença silenciosa, mortal, danifica o rim, danifica o fígado, danifica o coração, sabe? Causa amputação, cegueira, é uma doença terrível. E eu dizia, meu tio, aí, enquanto ele ia para a igreja de bicicleta, todo dia pela manhã e voltava à tarde, ele queimava muita coisa, né? Aquela 5, 6 quilômetros de bicicleta ali, ele queimava ali muito açúcar na corrente sanguínea. Mas depois ele comprou ali uma motinha, e aí ia e voltava de motinha, e começou o diabetes dele, Breno, começou a ficar incontrolável. Eu dizia, tio, cara, isso aí tu tá se envenenando, cara, isso aí. Uma vez eu cheguei na minha tia, na tia Loide, ele se aborreceu comigo na hora do almoço. Ele botou uma pratada de arroz, cara, uma montanha, um prato de farinha. Eu digo, tio, isso aí, cara, tua glicose vai para 400, vai para 500, cara. Ele disse, tu não pode nem comer em paz, se aborreceu. Se morrer, enterra. Eu digo, tio, o problema não é morrer. O problema não é morrer, cara. O problema é você ficar numa situação que você se vê dando trabalho e sendo, às vezes, um problema na vida das pessoas. Você vai dar trabalho para as pessoas, elas vão ter que cuidar de você. E você vai ter que dar trabalho. Deixa morrer. Não é assim. Você não vai deixar morrer um pai, uma mãe, um tio. Você vai cuidar. Você vai cuidar. Mas, sabe, aí ele perdeu uns dedos do pé, depois perdeu os dedos do outro pé, depois amputou uma parte de uma perna, depois amputou a parte da outra perna. Quando se viu amputado, mergulhou numa depressão profunda e pronto. E ali foi o processo dele de declínio e ele morreu. Mas eu me lembro dele muito doente e a minha mãe contando que tinha que dar banho nele. A irmã, já uma idosa, minha mãe uma idosa, tinha que dar banho no irmão e segurar ali o irmão, e ele estava tão magro, tão debilitado, minha mãe dando banho nele, minha mãe chorando e ele chorando também. O que foi, filho? Por que tu fez assim para mim? Minha mãe chorando e ele chorando também. Ele se vendo naquela situação e eu acho que ele pedia para Deus, Deus me leva. Deus me leva. E aí você se pergunta assim, mas por que Deus não leva, pastor? Porque Deus só leva quando tem promessa, Deus só leva quando o fruto está maduro. Quando tem promessa, Deus só leva quando o fruto está maduro. E eu sempre peço a Deus, Breno, eu peço isso, não sei se Deus vai me atender, mas eu peço isso para Deus, Deus, eu não quero ficar assim, eu quero como meu pai. Meu pai foi dormir e não acordou. Viu, Breno? Meu pai foi dormir e não acordou. Foi dormir. No outro dia, tinha partido, não acordou. Eu pensei, poxa, foi uma morte tranquila. Foi dormir e não acordou. Mas quando você vê ali, se vê lúcido, olhando para as pessoas, elas dando banho em você, e dando trabalho, e trocando sua fralda, e fazendo a limpeza nas suas partes íntimas, e você passando por toda essa situação, é muito triste. E muitas vezes isso acontece porque a pessoa não se cuidou, porque a pessoa não teve uma certa atenção com a sua saúde, mas isso é outro assunto. Mas o que é que acontece? Deus é soberano sobre todas as coisas. Nenhum pastor, vai ter todas as respostas. Nenhum pastor vai ter todas as respostas. Não dá para esquadrinhar, discernir o que existe na mente de Deus. Só teremos a mente de Cristo quando a gente chegar lá. Mas existem algumas pessoas que Deus colhe logo para Ele. Que Deus colhe logo para Ele quando o fruto está maduro. Existem algumas pessoas que Deus espera mais um pouco. É critério dele. É a soberania de Deus, vai entender isso. Eu não vou deixar de crer em Deus porque as pessoas morrem. Todos nós sabemos, as pessoas sempre morreram. Jovens. Por que Deus permitiu que aquele jovem morresse? Eu não tenho todas as respostas. Agora eu conheço um caso de um rapaz que Deus não me permita aqui algum lapso de memória, de um rapaz que, se eu não me engano, na infância foi crente, na infância, foi da igreja,
De repente foi morar em outro estado. Acredito que tenha sido assim. Foi morar em outro estado, é uma história muito antiga. Foi morar em outro estado, São Paulo, sei lá. E quando voltou como ele era, sabe, ele era travesti, sei lá. E ele voltou com AIDS, contaminado pelo vírus da AIDS. E ele estava muito debilitado, muito doente. O pessoal da igreja foi lá, orou por ele, enfim, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele era uma bênção poderosa nas mãos de Deus. Ele se converteu de verdade. Ele se converteu e levou a sério, de verdade, a sua conversão. E ele, às vezes, passando com a Bíblia, e minha mãe perguntou uma vez para Deus, vendo ele passar, minha mãe perguntou para Deus: Senhor, por que o Senhor não cura ele? Por que o Senhor não cura ele definitivamente? E Deus respondeu: se eu devolver completamente a saúde dele, ele vai voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Vai voltar a viver a mesma vida que ele vivia antes. Então, certos processos são processos de Deus onde ele está preparando o fruto, deixando o fruto amadurecer, para depois ele colher. Deixando o fruto amadurecer para depois ele colher. É como eu sempre digo, quando a pessoa tem promessa de Deus, ela toma as decisões, faz as escolhas, ela consegue sabotar a sua própria vida, ela consegue se autodestruir e de repente ela está lá na frente com a vida toda arrebentada e justamente naquela esquina da vida, naquele momento ali, Deus está esperando por ela. Para ela cair em si e dizer: eu preciso pedir perdão a Deus. E Deus está ali para perdoar ela. Deus está ali para perdoá-la. Então, algumas pessoas Deus permite que viva mais um tempo. Outras pessoas Deus colhe logo para ele. Isso é vontade soberana de Deus. Vontade soberana dele. Amém? Agora, um outro ponto da sua pergunta é o seguinte: muita gente profetiza por conta própria. Você que é pentecostal, você sabe disso, não é, Breno? Muita gente fala para agradar. Muita gente não tem. E a gente está vendo agora que na internet tem muito pastor, muito especialista, né? Muita gente que é o dono da verdade, né? Muita gente que é o dono da verdade, muita gente que cai de paraquedas no evangelho, e aí tem milhões de seguidores e as pessoas nem sabem, nem conhecem a história, nem de onde veio, nem quem é. Então pronto, tudo bem. Tudo bem. Tem muita gente profetizando pela carne, pela sua própria vontade, pela emoção. Profetizando para ganhar ibope. Profetizando para ganhar ibope. Profetizando apenas para... né? Mas que não é de Deus aquela profecia. Não, Deus não mandou ele falar aquilo. Sabe? Eis minha serva que eu vou colocar um varão na tua vida e tu vai casar e tal. O cara falou isso porque ele quis falar, mas Deus não mandou ele falar isso. Só que tem gente que não consegue discernir o que é emoção e o que é a voz do Espírito. Não consegue discernir o que é emoção e o que é a voz do Espírito. E às vezes o cara faz isso e a intenção dele não é nem enganar. A intenção dele não é nem mentir. A questão é que ele não consegue discernir de verdade o que vem da emoção dele, daquilo que ele está com vontade que aconteça na vida da pessoa, da voz do Espírito, que é algo que Deus está dizendo assim diz o Senhor. Ele não consegue discernir. A profecia, ela tem que estar alinhada com o coração de Deus e com o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Eu não posso profetizar para o Breno: Breno, eu estou profetizando uma BMW, uma X7 na sua vida. Eita, Jesus. Eu desejo tudo de bom para você, mas não foi o que Deus mandou eu dizer para você, tá? Um HB20 por enquanto tá bom. Glória. Né? Então, assim, sabe? As pessoas não conseguem discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem, da vontade humana, da emoção humana. E outras pessoas fazem isso mal intencionadas mesmo. Não tem peso na consciência. Elas fazem isso para ganhar ibope, para ganhar fama, para ganhar agenda, profetizando e tal. E as pessoas, sabe, as pessoas só acreditam naquilo que elas querem acreditar e só ouvem aquilo que elas querem ouvir.
E isso mexe com a emoção, as pessoas gostam, dá ibope, e a turma vai profetizando aí a bambão, assim, é isso que eu vou te dar isso, vou te dar fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, tal, tal. E a pessoa tem fé, né? Mas aquilo ali não foi Deus mandou ele falar. Né? Ele fez aquilo ali por conta própria. E às vezes o profeta é assim. E é por isso que a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a homens. Deus não dá a glória dele a homens. Tudo aquilo que você olha na história da Bíblia, tudo aquilo que podia servir como pretexto de idolatria, Deus deu um sumiço. Vou repetir. Tudo aquilo nas Escrituras que poderia servir como pretexto de idolatria, Deus deu um sumiço. Cadê o corpo de Moisés? Já pensou? Se o povo tivesse achado o corpo de Moisés, haveria até hoje uma peregrinação de milhões de pessoas para idolatrar o corpo de Moisés. Haveria lá um santuário, o maior santuário do mundo, e o túmulo de Moisés lá, e milhões de pessoas no mundo idolatrando o corpo de Moisés. Foi o que Deus fez? Deus deu um sumiço no corpo de Moisés. Você lembra aquela história das serpentes no deserto para dar um livramento para o povo ia lá? Cadê as serpentes? Deus deu um sumiço. Cadê a Arca da Aliança? Você já pensou? Se a Arca da Aliança hoje estivesse exposta em um museu, o povo ia adorar, se prostrar diante da Arca até hoje. Deus deu um sumiço na Arca e o Indiana Jones procura ela até hoje. Então, tudo aquilo que serve como um pretexto de idolatria, Deus, até o homem. Quando ele começa a se vangloriar, a ostentar, é muito perigoso, gente, esse negócio, eu sou o cara, eu sou o bambam, só aqui nesse ministério, só aqui nessa igreja. O cara assinou um contrato, ele tem um monopólio da fé, ele assinou um contrato com Deus. Deus só faz milagres na igreja. É só aqui que Deus, eu sou o cara! Ele é o único que é o cheio do poder e tal. Quando o cara começa a se vangloriar, a ostentar, a se promover aquela coisa toda, cuidado com isso, meu irmão. Cuidado, Deus abate o soberbo e dá graça para o humilde. Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a... Gente, eu estou trazendo um produto que vai te auxiliar no tratamento das tuas dores e nos teus problemas articulares. Esse aqui é o gel nocauteador. Excelente produto. É um produto que vai te ajudar muito e te aliviar nessas crises inflamatórias. Dores nas articulações, dores musculares, pancadas. Se você está sofrendo com problemas no joelho, artrite, algum tipo de bursite, de inflamação muscular, vale a pena você ter esse produto com você, ok? Então, para você adquirir o gel nocauteador, você vai entrar em contato com esse número aqui. É o 987763030. 987763030 para você adquirir esse produto aqui, o gel nocauteador. Vale a pena de verdade. Ok? Vai te ajudar muito e você vai ver a diferença. Um cheiro, Deus te abençoe e fica na paz.